Olá, meus caros. Vamos fazer um breve comentário sobre a manifestação do diretor ou presidente, acho que executivo da IPDA, o Roberto Marena, sobre o caso do pastor Edson. Novamente, eles ressaltam aquilo que falaram na nota referente ao repúdio à violência à mulher, à violência à esposa, e que a igreja abomina isto, porque segue os princípios do evangelho. O curioso é que, antes de dar esse burburinho todo, e eu falei aqui no meu canal, há quem diga, mas não conhece nada, que não foi pelo fato de eu ter falado, o único canal que falou que a IPDA tinha que se manifestar, fazer uma nota de repúdio, foi o meu. Se viram nos outros, mas foi o meu. Inclusive, quando eu falei, 11 horas da manhã de domingo, uma hora e pouco da tarde, eles colocaram no Facebook, nas suas redes sociais. Tá? Eles me acompanham muito bem aqui, até porque foi o próprio Roberto Marena, junto com o Davizinho, que mandaram aquela nota de notificação aqui para o canal. Para você que está chegando aqui no canal que não sabe nada, eu já fui da IPDA, obreiro da IPDA, já tive em São Paulo, já tive reunião em São Paulo, e eu, por falar muitas coisas que eu sei referente à IPDA, não contra ela, mas sim para que ela venha se, vamos dizer assim, corrigir no que estava errado, fui ameaçado e interpretado de uma maneira equivocada. Então não vem aqui menos acabar a minha pessoa, vamos dizer assim, colocar para baixo, porque eu sei muito bem do que eu estou fazendo e o que eu falei. Os outros canais aí só sabem ganhar audiência com PDA, nunca foram de PDA e ficam falando abobrinha. Só isso que eles sabem falar, para ganhar dinheiro. E eu aqui tenho um compromisso, e não é só com os erros de PDA, mas de outras igrejas, para falar, para avisar a luz do evangelho, para mudar a coisa. Apesar de eu ter um monte de críticas referente a tantas outras coisas que configuram igrejas e outras coisas semelhantes que eu já falei, tá? Então o pastor se manifestou aí e eu falei lá no vídeo que tinha se manifestado. Outro ponto a salientar aqui, que até que teve um irmão, que ele comenta muito aí nos vídeos meus, especialmente naqueles que eu faço da IPDA. E ele disse que parece que estão querendo pegar, dá a entender no comentário dele, o pastor Edson aí, o cooperador Edson, como bode expiatório, como se só ele que fizesse isso com a sua esposa e outros não fizessem. Eu até fiz um comentário parecido a isso, quando eu disse que o Zosivaldo Batista, que era da Poder Mundial, agrediu a sua mulher, quebrou tudo dentro de casa. A sua mulher expôs isso. Diferente desse caso aí, que o camarada estava numa live e teria feito alguma coisa ali com a mulher, não aparece, obviamente, mas seria agredido verbalmente e até fisicamente. Depois ele assume, pede perdão, ok? Mas no caso do Zosivaldo, a mesma coisa. Até foi pior, porque a mulher estava chorando, dizendo tudo que ocorreu. E nesse caso a mulher não contou nada, ficou calada. Não sabemos se acontecia mais outras vezes, no caso desse referido cooperador da EPDA, ou se foi só naquele momento. E no caso do Zosivaldo, que eu estou fazendo comparativo, a mulher disse que já tinha com frequência. Ele fazia com frequência, tá? Depois se perdoaram, ele saiu da igreja do Poder Mundial e agora estão numa outra igreja juntos, né? O casal junto. Até eu acho que nesse caso desse pastor, que se ele for disciplinado com rigor e muito tempo na IPDA, ele não vai ficar muito na IPDA, deve ir para uma outra igreja ou até abrir um ministério. E se eles são homens de Deus, eles vão se perdoar, o casal, se reconciliar, entre aspas, e tocar a vida, tocar o barco. Agora a gente percebe que existe também uma militância com esse caso. Eu compreendo pelo fato da IPDA ter, na pessoa do missionário Davi Miranda e outros pregadores, metido o pau em todas as outras instituições, e muita gente que saiu ofendida por conta disso, e dizendo sempre que era a igreja santa, poderosa e tal, fez com que muitas pessoas ficassem com ojeriza, com raiva dessa instituição. Eu não tenho ojeriza nem raiva da instituição, eu só comento aqui o que eu vejo que é errado. Eu estive por lá 4 anos, eu sei muito bem como funciona, ainda tem parentes por lá.
tá? Claro, não é na IPDA de São Paulo, IPDA de Santa Catarina, mas meus parentes vão quando têm a oportunidade de ir, principalmente nas reuniões, para São Paulo. Então, eu posso falar com propriedade sobre muitas coisas, porque na minha época já tinha, sim, uma rincha de muitos com a IPDA, pelo fato de missionário dizer que a Assembleia de Deus, por exemplo, eles eram carnudos, aquela coisa toda, que eu não concordava. No momento, eu até estava cego, não percebia isso, achava que era certo. Depois eu percebi que estava errado, já dentro da instituição, pois quando eu saio que eu percebo que existem muitas outras igrejas santas ou que até não se configurando empresa ou empresa com CNPJ, que davam muito mais o bom exemplo de um cristão do que propriamente instituições religiosas. Referente a esse pastor, a gente não pode concordar realmente com essa prática nefasta, porque a Bíblia nos diz claramente que a mulher tem que amar o homem tem que amar a mulher. Ambos estão submissos a cada um. Então, não existe o machismo, não existe o feminismo, ainda que muitos interpretem a Bíblia de uma maneira equivocada, dizendo que ela é, de algum ponto, misógina, faz aversão às mulheres. Isso não é verdade. Agora, conforme o irmão disse lá no comentário, existe uma certa hipocrisia, porque se a gente for parar para analisar em todas as instituições religiosas, ainda diga-se de passagem, quantos maridos que não criticam a sua esposa, que são ásperos, que são fortes, e a esposa aguenta tudo. Não é para aguentar, obviamente, porque o simples fato de verbalizar palavras fortes já é uma agressão, querendo ou não. A não ser, claro, a gente entende que tem situações que você se explode, você se indigna. E eu acho que também estão fazendo muito nesse caso. Eu estou sendo sincero. A não ser que eu esteja equivocado, que a mulher revele que ele fez mais outras coisas. Mas ela não se manifestou. Será que ela está com medo? Também há de se analisar. O Ministério Público abriu alguma investigação? No momento não se sabe. Só está aí sendo espalhado na maioria dos sites referente a esse caso. Agora, deixe de ser hipócrita. Você às vezes que critica esse caso e faz em casa. Faz até pior às vezes. Às vezes não faz com a esposa, faz com os filhos, espanca os filhos, ou faz com qualquer um outro. Tudo isso tem que ser analisado, porque o evangelho é amor. O evangelho é misericórdia, o evangelho é bondade, é justiça também, mas a justiça se faz por intermédio também, principalmente, do amor. Um amor que não busca seus próprios interesses, que ainda Paulo vai dizer que tudo sofre, que tudo suporta. Então quer dizer que a mulher tem que suportar, tem que sofrer? Não é isto. Mas existem situações que não eram para ser assim tão terríveis e as pessoas colocam, porque hoje em dia, nesse tempo, nessa era tecnológica, tudo é mimimi. Tudo é motivo para estar aí fazendo lacração, tudo é motivo para estar fazendo cancelamento de pastores ou de quem quer que seja. Tudo é motivo para cancelar. Que agora é a moda aí, falar o termo cancelar. Então, as pessoas têm que analisar com cuidado. Não estou defendendo, eu fui o primeiro, aliás, não digo que foi o primeiro, eu fui no primeiro vídeo meu bastante enfático ao dizer que aquilo ali era um absurdo. Não aparecia a mulher, não se via ele batendo nela, dava a entender agressão física, verbal e possivelmente física, porque a câmera balança. Depois ele, exatamente no vídeo, vem e pede desculpa, então ele assumiu exatamente o erro. Teve, no mínimo, humildade, porque se ele se arrepende daquilo, não faz mais, pronto, já era. Será que ela tem hematomas e algumas outras coisas? Sabe o que eu percebo nessa história? É que, como eu disse, a IPDA tem uma tradição de ter incomodado muita gente. E algumas vezes a IPDA realmente passou dos limites. Muitas pessoas foram feridas. E aí, com isso que ocorre, vem a militância toda. Depois tem a militância por conta do
partido político. A liderança da EPDA, a maioria deles votaram no Bolsonaro. Eu não digo os membros mais simples, mas a maioria votou no Bolsonaro. E tudo que ocorre de um pastor, a militância esquerdista tola, porque eu fiz um vídeo agora recentemente e o Lula defendendo o Bolsonaro. Desde que fica, porque é evangélico, porque é católico, porque é cristão, é do Bolsonaro. Tem muito cristão, evangélico, católico que não votou em Bolsonaro. Eu sou um. Eu sou cristão, mas não votei em Bolsonaro e nem em Haddad. Será que vocês não pensam assim? Vocês são tão mesquinhos? Então tem aquela turma, aquela esquerda louca, que viu a palavra pastor, votou no Bolsonaro, é um endemoniado, não presta, aquela coisa toda. Por isso que eu disse, na época, que isso ia ocorrer, pelo péssimo exemplo que a igreja brasileira estava dando por defender políticos e por ter seus politiquinhos de estimação. A hora que o politiquinho de estimação e os políticos fizessem cagada, quem ia sofrer as igrejas. Como teve igreja em Brasília de pastor que foi até apedrejada, porque o camarada foi lá fazer politicagem. Que aqui eu ataco tudo mesmo. Que está errado eu falo. Eu não estou aqui para passar pano para nenhuma igreja, para nenhum pastor, para nenhum político, para nenhum sem vergonha. Nem para mim mesmo eu passo pano. Não sou melhor do que ninguém. Mas também não viso enganar ninguém. Tem gente que não gosta dos meus comentários, mas eu sou assim mesmo. Não tem como mudar. Agora, esse caso tem que ser apurado. A IPDA afastou o camarada. Não sabemos por que tempo, possivelmente um tempo indeterminado. Geralmente, que eu me recordo no regulamento interno, quando ocorria uma coisa assim, me parece, porque ele era obreiro, se fosse membro era menos, a punição deve pegar o quê? 6 meses, 7 meses de punição. Era o que estava. Se tiver comprovação de lesão na mulher. Se não tiver, era menos. Acho que era 3 meses. Mas isso era lá há mais de 10 anos atrás. Eu não sei como é que está agora. Até porque com esse movimento Regenera aí mudaram muito de coisa, né? Não sou membro mais agora, não sou obreiro mais agora. Mas tudo tem que ser analisado com cuidado. Agora, esse mundo gospel engana muito, né? É gente que se diz santa aí, não é gente que... Um caso desse pastor realmente é lastimável. Ele vai lá, faz aquela coisa, se indigna, e depois a paz de Cristo, receba a paz de Cristo, né? Ele devia dizer, eu preciso da paz de Cristo, que eu estou um pouco em guerra aqui, em conflito, ou eu estou impaciente demais. Então tá aí o comentário sobre a manifestação do Roberto Marena. E eu falei aqui no canal, na época, em abril desse ano, que o Roberto Marena, que eu conheço, que ele é da época que eu era de PDA, inclusive eu falava até com o filho dele, o Lucas. Isso no MSN, não deve lembrar, há muito tempo. Aliás, foi poucas palavras que eu falei no MSN, porque na época tinha grupo de PDA, todo mundo falava com cada um. Então, ele veio, né? Remove os vídeos porque você só quer like, visualização, quer ganhar dinheiro. Eu estou aqui fazendo um papel que nenhum daqueles que vocês ameaçaram de processo estão fazendo. Os grandes canais, lá vocês têm medo dos grandes canais. Vocês nunca ameaçaram os grandes canais de processo. E os grandes canais sempre metendo pau em vocês. Pegando até mentiras às vezes sobre muitos casos. Eu nunca trouxe aqui fake news. Inclusive nesse caso aqui eu estou até bem equilibrado. Eu consigo compreender o que está por trás de tudo isso, o que ocorreu até com esse pastor aí, tá? Não estou aprovando o ato dele, mas estou entendendo que existe sim uma militância, não vou dizer perseguição, porque quando vaza o escândalo, a pessoa que está trazendo a perseguição para ela própria. Tem que vigiar nesse sentido. É isso que vocês têm que aprender, diretoria e PDA. Quando vocês vazam o escândalo, quando vocês deixam acontecer as coisas, e outros comentam, não é as pessoas que estão comentando que são ruins. São vocês que deixaram as coisas desandarem. Vamos ser francos. Tá? Então, mas eu aqui sempre mantive o quê? O equilíbrio. Inclusive quando o Zion, do canal Fala Zion, meteu o pau, disse que a igreja
era ultra extremista, não sei o que já desde a minha época já não era tanto, em 2005, porque aquilo ocorreu há tempos atrás, década 90, década 80, quando também a Assembleia de Deus, que era a igreja do Zion, fazia a mesma coisa. Inclusive, eu consigo entender o conflito dos assembleianos contra os desamorienses com assembleianos, porque tinha esse conflito, com toda certeza. Assembleia, porque mudou a doutrina. Aí os mais antigos da Assembleia não conseguiu aceitar aquela mudança na doutrina. E são fanáticos da Assembleia, são assembleianos roxos. Então eles não aceitavam, até hoje eles não aceitam nenhum ai que se fala da Assembleia de Deus. Mesmo estando errado em número, em genial, em muitas coisas, porque eles deram uma mudada assim grande. E a pior de todas elas, que eu já digo, é permitir político em cima de púlpito. E o missionário pregava contra isso. Contra essa política em cima de púlpito, contra divórcio, contra televisão. Coisas que para a Assembleia já estava liberado. Então ficava aquele conflito. Né? Então esse que estava criticando ali, que era ex-pastor da Assembleia, que o pai dele é pastor da Assembleia, o irmão dele prega nos Gideões. Então ele meteu o pau para xingar a instituição. E eu fiz o comentário aqui, dizendo que não era bem assim. Tem muitas coisas erradas? Tem sim, mas não é tudo. Como tem muitas coisas erradas nas assembleias, mas não são tudo também. Porque eu entendo que tem aquelas congregaçõezinhas mais pequenas, que são mais humildes, mais sinceras e tal. Mas a maioria das grandonas, está tudo corrompido. Teve um irmão que frequentava a Assembleia de Deus, fez um comentário sobre a máfia nas próprias convenções da Assembleia de Deus. Eu não duvido de nada. Agora, voltando aqui para a questão, e há quem diga também uma coisa interessante que eu vou comentar aqui, disseram nos comentários, né? Talvez se esse caso fosse com um dos membros da IPDA, eles também não estariam já de imediato colocando uma nota, ou será que estariam? Não sei. Eu recordo, não tinha YouTube na época, eu comecei em 2017 no YouTube. Esse caso ocorreu em 2016, do Davi Filho. E foram esses canais grandes de hoje, aí, que cresceram à custa da IPDA, de imagem denegrida da IPDA e tal, que nunca foram ameaçados de processo. E esses canais meteram o pau no Davi e tal, o Davi se humilhou. Daí demorou um pouco, me parece, que a própria instituição a lançar a nota. Lançou na época, eu recordo que sim, mas demorou. E esse pastor parece que já foi mais rápido, né? Porque não era da família. Agora a gente não pode passar pano para ninguém. Tá errado, tá errado. Já referente ao Davizinho, que também estava errado, mas não tem nada a ver com o espancamento, que é uma coisa muito mais grave, né? Ali tinha a ver exatamente com a questão de usos e costumes da mesma. Eles passaram o pano para dizer que ele não usou short, que não podia na instituição e tal. Eu não estou dizendo se é pecado ou não é pecado, eu já falei que não é, mas na tradição da IPDA, short é considerado uma imoralidade. É contra o uso e costume dela. Assim como barba, apesar também de ser pecado. É uma tradição. Assim como tem na Igreja Católica a tradição, nas outras igrejas tem tradição, né? Seguir os requisitos deles ali. Lá tem isso. E eles não puniram porque eram membro da família, mas se fosse um membro, porque eles são mais austeros com membro e obreiro. Mas os membros da família sempre, isso já desde a época do missionário, sempre livrava a barra, vamos ver se é, se não é. Teve uma época um escândalo com o Daniel abraçado com o Marco Feliciano, e o regulamento da IPDA não permitia ir em outras igrejas, tá abraçado aí com outros pastores. Custaram a tirar o Daniel, penalizar o Daniel, não sei se não foi até por conta desse motivo que ele saiu. Se era ou não era pecado, mas estava no regulamento interno. Mas, enfim, depois tinha até uma hipocrisia, porque o próprio missionário tirou uma foto com o Jarbes de Alencar, que é de outra igreja. Inclusive é um camarada que casou aí pela segunda ou terceira vez. Diz o missionário numa pregação, que eu sei que ele falou isso, eu não estou aqui omitindo nada, que orou sobre a cabeça desse pastor e expulsou o demônio do adultério. Agora, mas não podia nem tirar foto, né? Ele já descumpriu um pouco ali o próprio regulamento que ele criou. Porque era o regulamento dele. Tanto é verdade que era o regulamento dele,
que a própria Sofia Cardoso, ela contou que tinha um tempo na IPDA, na década de 80, 70, que ela cantava na Assembleia de Deus e congregava na IPDA. Aí depois o missionário impediu, acho que foi na década de 80, que aqueles que cantassem na IPDA não podiam ir para outras instituições. Ela ficou na Assembleia de Deus e gravou os seus discos todos lá. Então você tem que saber a história da igreja para estar comentando. Às vezes me causa asco de muitos aí que estão no YouTube só para ganhar visualizações. Muitos vêm aqui só para copiar meu conteúdo. Tem um aí que ele vem já que me convidar aí indiretamente para ir para o canal dele, mas eu não me senti muito favorável para ir. Ele vem aqui, vê e depois fala lá, aí ganha visualização lá, né? Mas ele nunca foi na IPDA, não sabe como é que era a IPDA. Porque uma coisa é estar aí falando. Outra coisa é estar lá dentro e vendo as coisas, o que é, o que não é, né? Assim em toda instituição. Por isso que eu dizia aqui que muitas coisas que eu falei porque vi, não tinha nenhuma mentira, porque alguém falou, alguém disse, porque não sei o quê, porque não. A gente via, ou sabia. E o contrário que muitos pensam, não tem nada de raiva contra essa instituição. Agora, o que está errado, eu falo mesmo. Falo de todos, se for o caso. Não ganho lucro com isso? Não ganho. Ganho, às vezes, até inimigos. Porque a pessoa não compreende que eu não estou ferindo a honra das pessoas mencionadas ou da instituição. Estou fazendo uma reflexão construtiva. Porque, por exemplo, nesse caso desse pastor, não é do evangelho que o pastor tem que amar a sua esposa, tem que proteger ela, que é o vaso menor, que tem que dar amor, que tem que dar carinho, que tem que ter respeito. Teve uma irmã que colocou que existem situações até que no meio do casamento pode ocorrer o estupro, quando a mulher não quer copular, o camarada quer copular. Eu compreendo que tenha também, mas existem muitos exageros. Tem aquela massa de briga e marido e mulher, ninguém mete a colher. No entanto, em algumas situações tem que meter, porque senão pode virar o quê? Óbito. Se não é óbito, pode virar um crime que pode deixar sequelas, marcas na vítima, irreparáveis. Agora vamos ver. Quem não deve, não tem. Se o pastor não fez nada, além daquilo que ele fez naquela live para a esposa, se o Ministério Público chamar ele, vai lá diz tudo, a mulher diz tudo, pronto, morreu a história, pronto, não tem nenhum problema. Ele cumpre a disciplina dele, se volta ou não volta, é capaz de não permitir, dependendo do escândalo, dependendo de como se contornar, ou melhor dizendo, de como se configurar esse caso. Né? Se tem gravidade, se não tem. Agora, que a gente via casos parecidos a esses, não vou dizer que é igual a esse, né? E muitos pastores, não só na IPDA também, mas na IPDA porque a gente estava na IPDA, isso se via. O pastor às vezes não tinha paciência com a esposa, ou às vezes nem é pastor, né? Cooperador, ou mesmo membro. E isso cabe à parte teológica da instituição, que até a década de 80 não tinha, né? De 60 a 80 não tinha. Começaram a fazer na metade da década de 90, os cursos bíblicos, Deus Amor, a teologia de Deus Amor. Inclusive para enviar missionários para fora. Então, cabe a esses professores que lá estão educar bem, né? Os seus seguidores, membros, enfim. E pregações que sejam de verdade, porque a maior e melhor pregação que um homem de Deus pode fazer é em obras, ele dá o exemplo. Muitos vão olhar para ele e vão ver, verdadeiramente é um homem de Deus. Como olhavam para Eliseu e viu ele como um homem de Deus. Foi isso que ocorreu? Aquela mulher sulamita? Aqui está passando um homem de Deus, porque via a diferença.
Acho que deu, né? O pessoal já está curioso aqui vendo, aí vem uns haters vendo aqui também um vídeo, vem gente nova vendo, vem outros para copiar nos seus canais o que é para dizer. A gente não sabe, já até saíram da live, eu estava aí só para bisbilhotar. É a palavra certa? Já sei mais um. Bisboleta. Não, tem o termo aí, agora me esqueci o nome do termo. Depois eles dizem que a gente é fofoqueiro, né? Isso que é engraçado. É uma notícia, um caso, um fato. Estou trazendo aqui comentando. Fofoqueira. Para falar em PDA. Para de estar bisboletando. Como é que é o termo certo? Bisbilhotar, né? É. Então, o pessoal fica ali. Não é. Então, a gente tem que analisar esses casos, né? Porque a Bíblia deixa vários casos horrendos, horripilantes, para a gente analisar o caso e falar sobre. Eu ainda quero falar essa palavra aqui, bisbilhotar, acho que é assim. Depois me corrigir. Estou ficando analisando a vida dos outros, que não sei o que, não é analisar a vida dos outros. Trata-se de uma figura pública. Quando se fala de um pastor, de um pregador, não está falando lá do Edson de Araújo. Não está falando de um povo leigo, do senso comum, pensa que é pastor. Na IPDA eu sei que não é pastor. Eu vou lembrar para quem está chegando aí, para quem não é IPDA, que na IPDA tem hierarquia. Como é que é a hierarquia na IPDA? É igual à Igreja Católica? É igual à Igreja Universal? Não, é assim. E eu passei por isso. Daniel, depois de Daniel vem cooperador. Eu cheguei aqui. Aí depois, se eu quisesse avançar, eu ia para diácono, presbítero e pastor. E esse camarada ali, esse Araújo, ele era isso aqui, ó, Daniel, cooperador, que nem eu era antes. Ele não era pastor. Para vocês terem que entender. Só que por senso comum, ele é pastor. E aí vem a figura pública do pastor, que tem que dar o exemplo, e não dá. Claro que um cooperador também tem que dar um exemplo. A gente vê na própria Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que eles davam o exemplo. Eram os cooperadores que davam o exemplo, os diáconos davam o exemplo. Paulo vai exortar exatamente para tanto os auxiliares como para os pastores dar o exemplo. Presbíteros, bispos e por aí em diante. Então também tem um erro nessa parte, mas eles colocam na mídia pastor. Inclusive na IPDA, segundo o regulamento, na época que eu fui criado, né, que eu sabia, você só poderia ser pastor se fosse casado. Não sei se isso aí ainda vigora. Você só poderia ser pastor se fosse casado. No caso, esse é casado, claro. Mas era cooperador. Não sei se não dirigiu uma igreja, não acabei averiguando isso, porque o cooperador pode dirigir igreja. Já teve até casos de Daniéis, que estão ali no início só de oração, dirigir igreja. Mesmo assim, claro, tem que dar o exemplo. E o que a gente está falando é da figura pública, pastor ou cooperador pertencente a uma igreja. A gente não está falando da pessoa. É a mesma coisa que eu comento aqui. Eu não estou falando da pessoa Lorival de Almeida, Davi Oliveira Miranda Almeida. Eu estou falando do que eles chamam de evangelista Davi Neto. Que o nome do Davi Miranda, que eles falam de Neto, nem tem Neto no nome dele. Então eu estou falando da figura pública. Não tem nada com a vida particular dele, lá com a esposa dele. Não tem. O Lorival com a Débora Oliveira Miranda, não, como é que é o nome da Débora? Débora Oliveira, não sei se tem Martins Miranda. Agora é a Débora Oliveira Miranda Almeida. Não tem nada. Agora, a cantora Débora, veja, figura pública, cantora. Ela é vice-presidente da IPDA, vice-presidente, figura pública, vice-presidente. A gente está analisando esses cargos, essa vida dela ali. Agora, a vida particular dela, o que ela faz, como mãe ou não, isso ela com Deus, ela. Agora, a gente comentar isso aí não tem erro, não tem pecado e não tem crime. Tem gente que não entende. E foi eu, o único, né? Foi interpretado por essa gente aí que estava fazendo coisa errada. É a mesma coisa, julgar o Bruno.
O Bruno. Agora, Bruno G do conteúdo edificante é outra coisa, uma figura pública também. Querendo ou não, sou. Mesmo eu detestando essa, entre aspas, famazinha, porque isso também incomoda às vezes. Incomoda porque às vezes a gente está num determinado lugar, a pessoa fica encarando a gente e a gente não sabe quem que é. E aí, se a gente não cumprimenta, arrogante, eu sou soberbo, acho que tem muita coisa, né? Depois tem o feito reverso. Se tu cumprimenta, a pessoa não gosta de ti. Enfim, é complicado essas coisas. Mesma coisa, caso da Flor de Lis. Ali tem a vida pessoal dela, mas que interfere na vida, o quê? Na vida pública dela. Porque deputada, cantora, pastora, aí comete um crime daquele. Ainda quer se livrar. E agora até uma questão de notícia referente a eles, digo eles, os que fizeram o filme da Flor de Lis em 2009, está vendendo os direitos autorais lá para um grupo de filmes dos Estados Unidos americanos. Por conta da repercussão, eles querem levar aquilo lá, enfim, e vão ganhar dinheiro com aquilo, né? Curioso é isso. O brasileiro, acho que ele acredita facilmente nas coisas. Eu acho que é isso também. Eles acreditaram certinho nessa história da Flor de Lis, ajudaram ela, atrizes, atores, todos fizeram de graça o filme para que se arrecadasse determinados fundos, né, determinada grana, para ajudar as crianças. Depois acontece exatamente essa coisa aí, um pouco bárbara, né? Espetáculo, 28 pessoas vendo aí a manifestação, curiosidade é grande, né? Como diz o ditado, por conta da curiosidade, o gato morreu. Né? E não tem ninguém aqui para comentar, deve ser pessoas aí novas no canal. Se você gosta do canal, se inscreve no canal. O canal é de notícias, comentários, reflexões, tá desde 2017 aqui, tá? E estamos aqui, começou com pregação, começou com palavra de Deus, depois foi para notícia, foi para comentários políticos que tem aqui. Tem vários tipos de conteúdo, falando de direito, falando de política, filosofia, dessas tretas aí do mundo gospel, porque eu já estou querendo abandonar isso, mas volta e meia acontece alguma coisa e a gente está comentando, até porque traz relevância, querendo ou não. No fundo, eu estou aqui como um porta-voz de muitos que queriam, às vezes, falar sobre determinadas coisas equivocadas, eu acabo falando, mas pago o preço por isso. E, por outro lado, às vezes, para, eu diria, corrigir, reparar o erro, eu também sou a voz, querendo ou não. Por exemplo, da IPDA, eu não conheço ninguém aí da IPDA, até fora da IPDA, que faça um vídeo defendendo alguns pontos bons dela. Não tem. Só tem crítica. E depois aqueles fanáticos da IPDA lá, os conservadores, vêm criticar eu. Para de falar, para de falar. Eu falo coisas boas, mas falo coisas... Aliás, eu falo coisas ruins entre elas, mas falo coisas boas. Teve uma pessoa que veio aqui no canal recentemente, deve ter sido dessas novas, que disse assim, ele está até feliz porque está comentando, até parece que eles ouvem ele. Eu tenho que fazer sempre assim, tá falando isso, porque eu quero ensinar uma coisa aqui para quem está aqui. Você só comenta sobre determinada coisa quando você vê o vídeo todo, quando você conhecer o canal todo, quando você vê o quanto que o canal tem de relevância ou não, porque senão você vai pagar mico. Por exemplo, a IPDA pagou mico para mim quando ela me acusou de ser um sujeito que só estava falando mal dela, que eu queria dinheiro, que eu queria like e visualização. Eu tenho que rir dela. Por quê? Meu canal não começou com o assunto dela, bombou com o assunto Flor de Lis. E agora ela está pagando, porque quem está noticiando esse caso do Edson aí? A Globo, o UOL, os grandes portais. E os grandes canais, porque ele faz justiça. Vieram me importunar aqui com mentira, agora estão aí. Para brincar. Não sou melhor do que ninguém.
Mas também não sou enganador, não sou desses daí que falo por falo. O engraçado é exatamente por eu ser essa pessoa que eu digo de caráter, porque se eu falo alguma coisa errada, eu vou lá, assumo que eu falo ou retifico, e se eu falo que é errado, está errado, eu comprovo, se está certo, eu falo que está certo. Exatamente por ser essa pessoa que eu não presto para essa gente. Às vezes eu fico pensando, o que é que eu fiz para essa gente vir só com essa coisa para mim? Todo mundo que estão falando desse pastor é disso agora, que vazou esse vídeo agora, falava na época do Davizinho. O Davizinho se perturbou com esses outros, veio se perturbar com o Bruno. E não teve nem o caráter, a humildade de reconhecer algumas coisas. De reconhecer que eu não estava falando mal dele. De reconhecer que eu não estava visando dinheiro, até porque nesse YouTube não se dá muito dinheiro. Já falei aqui inúmeras vezes. Por mais, tem 50 mil visualizações. E o queco? Para ganhar aqui no YouTube tem que ter 50 milhões de visualizações. Aí tu ganha alguma coisa. É brincadeira. Aí depois vem, irmãos, porque eu não vejo pecado no short, porque assim como a irmã usa uma saia que aparece as pernas, o irmão poderia usar. E quem que disse isso? E de onde que você ouviu isso? Não foi aqui no meu canal? Mas isso você não tem humildade, né, Davizinho? Agora, como eu disse, o teu tio lá fez aqueles erros, tudo lá, mas ele teve a humildade de dizer o que ele fez e o que ele não fez. Porque tu ouviu isso aqui, não teve um outro canal que falou isso. Fui eu que falei. Que, inclusive, um caso que eu comentei contigo, sobre o teu caso, eu dizia, eu não estou dizendo que é pecado short. Eu estou dizendo que existe uma hipocrisia, que os membros não podem nada, que os obreiros não podem nada, e o filho do missionário, os netos, podiam tudo, e faziam as coisas e não eram disciplinados. É a verdade. E que eu sofri quando eu saí da IPDA, que ficaram me atacando, me dizendo que eu estava endemoniado, desviado, porque eu estava usando short. Que a verdade tem que ser dita. Então, o representante da IPDA, Roberto Marena, que praticamente a irmã Ireli deve estar reclusa na sua casa, pelo fato dela ser de idade, esses problemas do Covid, que muitos aí também não estão brincando com esse Covid. Agora, o jogador do Flamengo que foi lá para Equador, 4, 5 deles pegaram Covid. A Luana Piovani, que eu comentei recentemente aqui no canal, que falou mal lá daquela Valadão, pegou Covid. E o pessoal tá brincando, né? Então ela deve estar reservada e nem responde nada da igreja. E quem está cuidando de tudo é o Marino. Que, aliás, ele já faz isso também para tirar aquela pecha que eu comentei aqui, que é só os familiares que mandam na diretoria, então eles colocam o Marino. Mas aí é uma espécie de posto de piranga da IPDA. Como o Paulo Guedes é o posto de piranga do Bolsonaro, né? Enfim, eu não tenho nada contra o Mareno, eu até reconheço que ele seja um homem de Deus, pregou para fora, fez evangelização, obra missionária. Claro que ele fala aquilo ali, porque também está ganhando isso aqui. Tem que ser óbvio nessa coisa, nessa questão. Agora, por outro lado, ele não tem nada que desabone a honra dele, ou pelo menos não sabemos nada de errado nesse sentido aí, que ele fez alguma coisa com os seus familiares, com seus filhos, essas coisas aí. E existem homens de Deus de exemplo, mas são pouquíssimos, né? Em todas as instituições, eu digo que tem aquela coisa ruim, né? Aquela podridão imunda que não dá, não aguenta, tem que ficar né? Aí eles dizem que a gente fica endemoniado, tem que ficar indignado. Aí os outros vão dizer, não, está endemoniado, não estou endemoniado, indignado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pecai-vos, não ponha o sol sobre a vossa ira. Quando você vê o erro, você tem que ficar indignado mesmo, não tem pecado nisso aí não. Porque está escrito, aborrecei o pecado, a iniquidade, e ame a justiça. Nenhum comentário, ninguém está falando aí. Acho que é a primeira live, porque não chegou os comentaristas costumeiros aqui do canal. Deve ser só novos aí. Impressionante. Primeira live que eu faço aqui que não aparece nenhum comentário. Então, para encerrar, porque eu não vou me alongar aqui, tomara que esse caso seja esclarecido, resolvido.
Esse pastor que ele não já pediu perdão. Tomara que não tenha muita gravidade, que ele não esteja fazendo atrocidades com a esposa. Porque do mesmo modo que eu comentei no caso de Flor de Lis, no início, eu não considerava a Flor de Lis isso que ela está sendo agora, revelado pela polícia. Eu dizia, olha, não vou dizer que ela é inocente, mas também não vou dizer que ela é culpada. Do mesmo modo, eu estou dando o benefício da dúvida para esse pastor. Agora, se for comprovado, Ministério Público, a Justiça, a mulher falar alguma coisa, aí eu já vou mudar. Porque o meu trabalho é assim. Tem gente que fica aqui me criticando aqui, o pastor Moabel lá fica me criticando. Porque tá falando que a Flor de Lis usa peruca, porque tá falando que a Flor de Lis é condenada. Eu quero é mais é que tu leva um processo, me jogando até praga de processo, tá? Repreendido em nome de Jesus. Que é capaz de levar processo é tu. Aí fica me dizendo aquelas coisas, mas só que eu nunca disse que ela era culpada no início. Eu disse agora que a gente tem comprovação que a polícia apurou no inquérito policial. Tá? Do mesmo modo eu faço de todos os casos, como inclusive desse agora da IPDA. Teve um caso aí do Felipe Heiderich, também eu falei da mesma maneira. Tem gente lá criticando porque eu disse que isso eu não afirmei também. Eu disse que dá a entender que ele fosse homossexual e estivesse lá com outro cara lá, com o tal do Simone lá. Porque tá lá tirando foto com o camarada, não sei o que, não sei o que. O camarada é homossexual assumido. O que a pessoa pode pensar? Tá pregando a palavra de Deus para ele se converter daquilo? Que o Caio Fábio vai dizer que não precisa se converter, que o homossexualismo não é pecado. Caio Fábio, outro perturbado, porque lamentavelmente pecou. Deus até pode perdoar o Caio Fábio. Eu creio que até perdoou. Agora, vem as consequências, né? Os dois filhos vieram homossexuais. Um já faleceu. Aí ele diz, não, um daqueles meus filhos já, quando eu pregava, eu sabia que ele era. E por que não repreendeu? Uma coisa bastante complexa. Agora, falando disso aí que eu estou falando, eu estou aqui, deixa bem claro, estou comentando uma fala bíblica, tá? Porque está lá na Bíblia. Então, rasga a Bíblia, ate fogo na Bíblia, porque vai vir uns mimimi aqui depois, a gente pode pegar um trecho do vídeo e começar a falar, né? Vai vir uns mimimi depois aqui, vem os militantes esquerdopatas. Eita, quantos homossexuais? Eu não estou contra nenhum homossexual. Inclusive, eu já falei até do caso do filho da Leia, que se diz homossexual, e diz que o homossexualismo não é pecado. E eu disse que era. Só que eu respeitava a pessoa dele. Porque o homofóbico é aquele que mata os gays. É aquele que zomba dos gays. Aquele que brinca com os gays. Isso é inadmissível. Então vamos lá. Estava fazendo notícia, é hoje mesmo. Estava fazendo manifestação na frente das igrejas dos Valadões ali, na Lagoinha, contra as falas homofóbicas da família Valadão. Eu não vi necessariamente fala homofóbica deles. Claro que a maneira que eles falam, às vezes, dá a entender. Lembrando que também é antiga as falas deles. Porque a Bíblia está lá escrito, homossexualidade é pecado. O que eu posso fazer? Assim como adultério é pecado, como mentir é pecado, outras coisas são pecados. Então rasga a Bíblia. Agora estou falando de um ponto de vista teológico, bíblico, que não é só para aqueles que são da religião cristã, mas também do judaísmo, também dos muçulmanos, que são contra a homossexualidade, porque eles seguem a Torá. Essas três religiões vieram do mesmo pai, na fé ou na descendência, Abraão. Está frio aqui, a mãe está dizendo que está frio. Então veja, estou falando de Bíblia. Agora, com relação ao âmbito jurídico, eles têm o direito deles. Eu já falei aqui até no quadro falando direito. E teve gente que foi lá xingar e dar dislike. Eu não estou falando ali como uma pessoa ligada à palavra de Deus. Eu estou falando ali como um cidadão de acordo com as legislações e de acordo com a minha formação de bacharel em Direito.
Conselho Nacional de Justiça garantiu o casamento deles no cartório. O que eu posso fazer com isso? Quem deveria fazer era a bancada evangélica, impedir alguma coisa, não fizeram nada. Só sabem enganar o povo. Para aprovar ajuda para os pobres, não aprovam. Bancada evangélica. Olha, sinceramente, esse termo evangélico é um termo tão chulo, tão vulgar, um termo tão ruim, você nem imagina. Ultimamente, principalmente por esses escândalos. Porque a palavra evangélico você não encontra na Bíblia. Você encontra cristão. Você encontra nazareno. Inclusive, os fariseus chamavam os primeiros cristãos, ou os apóstolos, de seita dos nazarenos. Porque a palavra seita também tem gente que fala e não entende nem o que é a palavra seita. A palavra seita quer dizer minoria. Pequeno grupo. Não é porque é seita que é no sentido pejorativo. É claro que muitos interpretam a palavra seita com sentido pejorativo. Ah, é seita. Não, é porque é minoria. É porque tem um pensamento lá pequeno. Vive na cacholinha, dentro do quadrado, dentro da redoma de vidro. Vive numa bolha. Como a gente pode dizer que existe a seita esquerdista, a seita direitista. Tem mais a ver com fanatismo, né? E quero crer eu que são poucos os fanáticos. Mas eles causam aí um burburinho tamanho. Como existe a seita, sua minoria, LGBTQI+. Que de acordo com o número de habitantes do Brasil, eles são minoria. Talvez corresponda a 2, 3, 4% da população brasileira, não sei os dados. Mas eu sei que eles são minoria. Eles mesmos dizem que são minoria. Então são seita. Então, meus caros, tudo tem que ser estudado. Eu defendo estudo dentro de igreja. Tem gente que tem até receio de estudo dentro de igreja, que é do diabo. Não é do diabo o estudo dentro de igreja, não. O não estudo que é do diabo, que daí espinta e bordo, faz as loucuras todas, e o inimigo aproveita da brecha, a ignorância, e faz a festa. Não teve um caso, para vocês terem uma ideia, se fala desse caso aí, né, desse pastor, mas olha o caso louco esse, que aconteceu no Brasil. Um pastor de uma referida instituição, não sei, também nem sei se era desses cooperador que chama de pastor, porque aí você vira um rótulo. E me chamam até eu de pastor, eu nunca fui pastor ungido. Eu fui ungido obreiro, cooperador. Quer passar aqui? Então eu nunca fui pastor, mas me chamam de pastor. Até na rua às vezes me chamam. Eu não sou pastor. Até porque eu não unjo ninguém, até porque eu não faço nenhuma cerimônia, nada. Então, esse referido pastor religioso teve um despertamento. Qual é o despertamento que ele teve? Dizendo que era da Bíblia. O despertamento que ele tinha que deixar a mulher dele, copular com a outra mulher vizinha dele, porque era Deus que estava pedindo, porque ele leu aquela passagem que está lá em Oséias, que fala sobre o casamento de Oséias e fala sobre o lado espiritual, e aí ele fez isso. E tem até uma matéria que faz isso. Ele vai lá ter o filho com essa mulher, outra mulher, ou seja, um adultério, que Deus estava aprovando o adultério porque ele leu na Bíblia. E a mulher aceitou sem nenhuma resistência. E parece que até o marido dela, não sei se ela era casada assim, até ele aceitou porque era de Deus, a profecia de Deus. Aí você para analisar isso, tem cabimento? Isso é bíblico? Não é. Por mais que seja bíblico, dá a entender que seja, né? Porque tem a passagem bíblica de Oséias, mas a interpretação não é aquela. Deus ali estava falando do pecado da idolatria de Israel, da prostituição espiritual de Israel, do adultério de Israel, por se abandonar, por se deixar exatamente Deus. Por isso. Então tem que analisar essas coisas. E a pessoa não estuda a Bíblia, interpreta uma loucura dessa. Teve casos, eu não sei, eu confesso de onde eu vi. Eu ouvi a irmã Eleni uma vez falar, não sei se é verdade, né? Deve ter acontecido esse caso, naquele programa Espaço Família Cristã, há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, que teve um caso que o camarada leu na Bíblia
que se o teu dedo fizer pecar, sua mão fizer pecar, corta a sua mão. Aí o camarada foi lá e cortou a mão, porque não queria mais roubar. E ele estava preso exatamente porque roubou. Não é literal aquela passagem, é simbólica. Quer dizer, se a tua mão fizesse pecar, lute espiritualmente para não fazer o mal. Ou seja, por exemplo, se você é tentado ao roubo, não faça o roubo. Se você passar perto de uma casa, você sabe da vontade lá de roubar, não passe naquela casa. Se você passa num determinado local, sabe que lá tem prostitutas, que você vai cair diante das prostitutas, não passe naquele local. Não foi o que ocorreu com esse pastor aí, agora é tudo pastor, né? Mas com esse religioso, que foi encontrar ele na boate, a senhora pode respeitar aqui, por favor? E tinha lá na boate, o cara estava na boate e dizendo que foi pernoitar, porque não tinha outro local. Será aquilo ali verdade? Se sabe. E se a pessoa fosse um homem mais espiritual, ele ia dizer, não, vou fugir da aparência do mal. E segundo, se é que eu sou atentado aí a boato, eu nem vou passar perto do boato para não ir lá e me prostituir. Então tudo isso tem que ser analisado. E aí a mesma questão desse pastor que a gente está falando desde o início da IPDA, que teve a comunicação do próprio presidente da IPDA, presidente segundo, né? Porque aí, para quem não sabe, a IPDA tem diretoria executiva e deliberativa. Tem duas diretorias. Geralmente as igrejas têm essas diretorias que seguem esse segmento. Então tem um presidente de uma e presidente da outra. A Ireni é de uma e ele é do outro. O Roberto Marena. Então, esse pastor talvez na questão da live poderia ter vigiado. Né? Não daria nenhum problema, nem para ele, nem para a mulher dele, nem para a igreja. Só ficado quieto, ou se explodisse quieto. Né? Se tivesse um pouco mais, viesse se conter, é o termo certo, um pouco mais. Aí a live não estava muito errada, está incomodando e tal. Então o que vai fazer? Vai lá dar um sanavão lá na mulher? Não dá, né? Poderia dizer, ó, por favor, saia daí. Já é muito forte, mas de dizer um saia daí e fazer isso aqui, de dar um tapa, assim, já é outra coisa, né? Então tem que analisar isso, inclusive o direito tem. O camarada que mata e o camarada que tenta matar alguém tem benesses. Ou seja, na realidade, a diferença daquele que mata é aquele que tenta matar. A tentativa de homicídio é uma pena muito menor que a própria consumação do homicídio, a morte de alguém. No mesmo caso aí, se o camarada desse um grito, é até errado, mas dentre os males o menor. Vou ter que vigiar nesse sentido. Abraço, já me estendi demais, já falei tantas coisas que às vezes não tem muito nada a ver. Tem até, né? Como é uma live, a gente fala de várias coisas juntos. E tá aí a manifestação agora, para quem está chegando, o IPDA se manifestou, afastou o Edson lá, não sei se tem tempo determinado ou indeterminado. O presidente da diretoria lá, o Roberto Marino, manifestou. A igreja é contra a violência doméstica, aquela coisa toda. Pois é, isso que eu tinha falado no domingo às 11 horas. E assim eles fizeram a nota também. Não é para me gabar, porque eles me ouvem sim. Eu quero dizer aqui para o pessoal aqui que eles me ouvem sim. Se eles não me ouvissem ou não me vissem, eles não tinham mandado uma nota de... Eu sempre esqueço esse nome, de notificação, né? A palavra notificação. Não tinham mandado notificação para mim tirar os vídeos que eu falo sobre eles. Ou será que... Bom, eu não posso ser também assim arrogante, ignorante, porque essas pessoas que falam isso é que estão chegando agora no canal, não conhecem o canal, né? Lamentavelmente não conhecem o canal. Aí vão lá para aqueles outros canais que pegam mentira, falam coisa lá, fazem lavagem cerebral. E tem canal aí que não está nem aí. Eu me preocupo com o conteúdo que eu passo, para vocês terem uma ideia. Eu me preocupo com o feedback que eu tenho ou não tenho. Porque, querendo ou não, eu estou aqui como uma pessoa que está doutrinando alguém. Aí o camarada começa a falar tudo à torta e direito, ou ainda pegando mentira, que é o pior. Você está incentivando a pessoa a ter raiva daquela instituição, daquela vida, daquele outro, daquilo. É como esse caso do Edson, começa essa militância, eu estou pensando sobre isso, sinceramente.
Eles começam essa militância porque ele vai ter uma... Eu não estou dizendo que ele é certo, mas também, se ele só fez aquilo ali, porque a gente só teve aquilo ali, teve muitos outros casos que vazaram aí na internet, coisa muito mais realmente terríveis, e que não teve tanto burburinho. Então, eles estão porque um camarada é capaz de cometer uma loucura, porque é muita pressão para cima. Né? Mas eu não estou aqui para defender ninguém também. Se ele é inocente, porque eu ainda estou achando que ele só fez aquele ato ali, que foi um ato, claro, descontrolado dele, que merece pelo menos uma puniçãozinha de puxão de orelhas. Agora, se ele faz outras coisas, aí ele é realmente um covarde, um vagabundo, sem vergonha. Aí eu digo mesmo. Uma pessoa que não presta, que não ama o seu próximo. Enquanto que não tivesse, vamos dizer assim, argumentos para comprovar que sejam sólidos, ou não tivesse as comprovações para dizer que ele é uma pessoa do mal, eu não vou dizer. Agora tem gente que já diz, né? Eu não sou assim, eu vou dizer, precipitado, que a Bíblia diz que nós vamos ser julgados por toda palavra precipitada que dissermos. Abraço, boa tarde, Deus abençoe e até a próxima.